Porque eu quero ler um trecho para os irmãos de Mateus 5, versos 1 a 10. Quando Jesus viu as multidões, subiu ao monte, havendo-se sentado. Seus discípulos se aproximaram e ele começou a ensinar-lhes, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Que Deus abençoe a sua palavra. Podeis sentar. Amados, ainda de madrugada, hoje de madrugada, eu recebi uma notícia por WhatsApp de um colega meu, pastor muito jovem. Ele é pastor há pouquíssimo tempo. E nesta comunicação que recebi deste jovem pastor, ele fazia muitas perguntas e pedia que eu respondesse prontamente. As perguntas são tão importantes que eu mandei para ele simplesmente uma linha. Era de madrugada, né, irmãos? Aí eu escrevi para ele simplesmente: oportunamente responderei no decorrer da próxima semana os seus questionamentos. Um deles era interessantíssimo, ele dizia assim: qual seria o perfil ideal da vida de um pastor? E mesmo de madrugada, o que me ocorreu foi o seguinte: que o pastor seja crente e que seja bem casado. E os irmãos vão entender por que eu digo isso. Eu acabo de ler para os irmãos Mateus capítulo 5, versos 1 a 10. E vejam como eu levo a sério e agradeço ao Senhor o fato de ser bem casado. É pura misericórdia de Deus, como é na minha vida, é na de vocês também. Porque nenhum de nós tem toda esta sabedoria no tempo da escolha. É por esta razão que, meus amados jovens, nós precisamos orar para que Deus nos oriente. Porque as possibilidades de erros, neste sentido da decisão de com quem casar, são muitas, como sabemos. É tão triste quando alguém não é bem casado, não é? Mas Deus é misericordioso e restaura até os que tiveram seus atropelos. E não tenho medo desta afirmação, porque ela é confirmada na experiência minha e desta igreja. Mas, queridos, por que eu acho interessantíssima essa questão de ser bem casado? Porque no passado, já distante, quando eu era jovem pastor, às vezes eu pregava uma mensagem longa demais. A minha esposa, cuidadosa comigo, misericordiosa, ela lá depois de alguns dias, não imediatamente, ela me orientava. Ela dizia assim, meu filho, você poderia muito bem ter dividido aquele texto em pelo menos 3 partes. O que ela estava dizendo é que, em vez de pregar 1h10, eu podia pegar só 1/3 deste tempo, até para que os irmãos, e eu acrescento, estejam atentos, não é? E eu quero que os irmãos estejam atentos, porque o que eu li para os irmãos, e que só vou tratar das 4 primeiras chamadas bem-aventuranças, é um texto preciosíssimo. Autores muito importantes entre os cristãos têm dito que talvez seja absolutamente o texto principal, porque é a introdução do chamado Sermão do Monte. Neste sermão, e as bem-aventuranças são simplesmente a introdução, Jesus apresenta exatamente o perfil daqueles que participarão do reino, o perfil dos participantes do reino. É interessante reconhecermos que esta palavra é perfil dos crentes, mas é apresentada para crentes, para os que já foram regenerados pela obra do Espírito Santo de Deus em suas vidas. Sim, eles são diferentes do mundo, diferentes do mundo. O próprio Senhor Jesus Cristo falou muitas vezes a respeito do contraste que há entre quem é e quem não é parte do reino de Deus. Eu gostaria muito que, quando estiver falando hoje de manhã, os irmãos estivessem todo o tempo pensando e respondendo a seguinte pergunta: eu já sou assim? Estas já são as características da minha vida? Porque em todas estas particularidades que serão apresentadas, todos nós já temos crescido, mas precisamos continuar a crescer para que o nome de Deus seja glorificado e para que o fato de que estas são as nossas características de servos de Jesus Cristo, as características sejam notadas pelos circunstantes,
os de perto e os mais de longe, para que pessoas desejem ter a graça que nós já experimentamos, a graça de Jesus, para que eles possam também desejar ter o poder do Espírito para viver conforme a vontade de Deus. É importante reconhecermos o que Lloyd Jones, um dos grandes autores sacros, afirmava e afirma em alguns de seus livros, a respeito de que estas chamadas bem-aventuranças são todas interligadas. Ele chega até a dizer que as bem-aventuranças vão num crescendo, e ele explica em muitas palavras mesmo. Lloyd Jones, como os estudiosos aqui de textos bíblicos, por parte de Lloyd Jones, sabem, ele é de um outro tempo. Ele demora a dizer, mas convenhamos, nós que lemos Lloyd Jones sabemos disso, ele diz bem, mas ele vai a detalhes precisos a respeito desta verdade. Eu duvido que nós, nesta geração e neste tempo, e aqui hoje de manhã, nós teríamos a devida paciência, porque nós somos apressados, como bem sabemos, de ouvir todos os detalhes, mas eu separei algumas coisas importantes a respeito destas bem-aventuranças. Elas são importantes para nós porque a tendência natural, e não nos esqueçamos que nós ainda temos muitas das tendências naturais. Nós crentes temos ainda a velha natureza, mas temos, graças a Deus, a nova natureza. E então nós ainda temos algumas tendências naturais que não são para buscar todo o conhecimento e toda a aplicação destes ensinos da palavra de Deus. Mas de início eu quero dizer que nós devemos entender que na Bíblia Sagrada nós aprendemos que há dois reinos. Charles Colson fala a respeito dos dois reinos. O reino da luz, que é o nosso reino, é o reino de Jesus Cristo, e o reino das trevas, que é o reino de Satanás. E o contraste entre os reinos é óbvio, é claro, mas devemos estar sempre lembrados para podermos viver como Deus quer que vivamos. Jesus Cristo, em João, no capítulo 17, versos 14 a 17, orando ao Pai, ele faz referência ao fato de que os que nele confiam, os que confiam em Jesus, estão no mundo, mas não são do mundo. O reino de Deus, de fato, se revela na nossa vida, e é maravilhoso nós reconhecermos esta verdade. E é prudente também, por questão de realismo, entendermos que na igreja, como nós a conhecemos neste mundo, inclusive nas igrejas locais, nós temos um grupo misto. Temos na igreja, em qualquer igreja, temos um grupo de crentes verdadeiros e pessoas que têm se aproximado da igreja. São as adições sem conversão. Lamentavelmente, nós temos certas evidências de que o nome dos que simplesmente aderiram à igreja tem crescido nestes dias. E a razão disto é o fato de que não deram lugar à palavra de Deus em suas vidas, não se entregaram à voz do Espírito e, de fato, se alegram, e nós nos alegramos com a presença destes, sem dúvida alguma, porque eles estão, de alguma forma, se expondo à verdade do Evangelho. Jamais devemos, como igreja real do Senhor, nesta terra, afastar de nós aqueles que, por causa de seus comportamentos, nós temos alguma razão no nosso coração, na nossa mente e por nossa observação de que, de fato, ainda não são do Senhor. Que eles sejam atraídos, mesmo pela simples comunhão, se ainda não, pelo poder de Jesus Cristo, para que possam um dia entender e se entregar à palavra de Deus, que surtirá efeito. Eles se tornarão, de fato, súditos do reino, para o seu próprio bem-estar, para o progresso da igreja e para o bem da sociedade que tanto precisa de orientação. Meus amados, o texto é direto. E como eu disse, poderíamos citar todos os argumentos de Lloyd Jones, mas não seria prudente, porque nós queremos não apenas entender, mas nós queremos aplicar, e se sairmos daqui com alguns princípios, ainda que quase lacônicos a respeito deste assunto, estes nos servirão grandemente, porque todos nós precisamos nos purificar diariamente para que Deus seja glorificado em nós.
A primeira palavra tem a ver com humildade. É o verso 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino de Deus. Humildes de espírito. Alguns têm observado que esta é a chave inicial e principal do texto, mas ela haverá um crescendo até o final desta introdução de Jesus Cristo. O que este texto quer dizer é que ninguém participa, é impossível participar do reino de Deus sem humildade, sem humildade. Esta pobreza de espírito, quanto à ilustração da pobreza, não é absolutamente um elogio à pobreza material, que é tão abjeta e que traz tantas dificuldades. Também não quer este texto pobreza de espírito, que aqui é traduzido na versão da século 21, que eu estou usando. Este texto não quer dizer, esta pobreza não tem a ver com ser tímido, fraco, retraído e acovardado. É simplesmente ser humilde. A humildade daquele que reconhece a sua situação perante Deus. Eu ainda sou pecador. Aquele que tem a convicção de que não fosse Deus, ele ainda viveria em seus pecados e permaneceria afastado de Deus. Em Isaías, capítulo 57, verso 15, a parte B, nós temos a mensagem de que esta humildade de espírito é ser habitado por Deus. Em Isaías, segundo o relato em Isaías 6,5, era assim. Ele reconhecia que era pecador. É só lembrar aquela visão da parte inicial da sua profecia. Não apenas eu sou pecador, mas vivo no meio de um povo também pecador. E reconhecer isso é ser levado a ter esta humildade perante Deus. Perante Deus. Meus amados, é tão interessante que Jesus Cristo, mestre por excelência, no texto de Mateus, no capítulo 18, e versos 1 a 3, ele ilustra isto de maneira magistral. Diz o texto a partir do verso 1, naquela hora os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntavam. Observem que os discípulos estavam sempre perguntando. Perguntar não ofende, amados. Nós podemos perguntar para Deus sobre o que quisermos. Ele não se constrange. Ele não se irritará com por vezes, a nossa incapacidade de entender. Mas Ele continuará trabalhando no nosso coração para que um dia entendamos e vivamos o que Ele quer que experimentemos. Eles perguntaram, quem é o maior no reino do céu? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, nunca entrareis no reino do céu. Portanto, quem se tornar humilde como esta criança, esse será o maior no reino do céu. Jesus explicou tão bem isto. Então devemos reconhecer a necessidade de humildade. Repito, pobreza de espírito, humildade, não é ser tímido, fraco, retraído ou acovardado. É ser humilde. Reconhecer a sua dependência de Deus. Leva muita humildade para reconhecer dependência. Especialmente neste tempo, quando o homem no sentido geral, está cheio de si, se sentindo poderoso e engrandecido por causa dos reais avanços na área da ciência, especialmente os grandes avanços na área da comunicação. De fato, amados, de fato, a tecnologia é algo fabuloso, mas nós não devemos perder a humildade diante de Deus. Ele mesmo é que tem permitido ao homem estas maravilhas, e elas não cessaram. Aqueles que viverem mais 50 anos experimentarão coisas preciosíssimas que não podemos nem imaginar. Os futurólogos não sabem o que vai acontecer, mas uma coisa sabemos, a palavra de Deus continuará se cumprindo, haja os avanços que houver. A segunda palavra
do texto sagrado, das 4 que vou apresentar neste domingo, as outras apenas no domingo que vem. A segunda parte é o verso 4. Bem-aventurados, que quer dizer felizes, completos, felizes, os que choram, porque eles serão consolados. Não é este chorar por alguma tristeza na vida, estas coisas que são comuns, este choro honesto quando estamos cumprindo a orientação bíblica de chorai com os que choram. Semana passada foi para alguns de nós, tempo assim, chorar com os que choram. Não, amados, mas não é isto. O chorar aqui é chorar pelo pecado, o pecado pessoal, que nós sabemos destrói a vida, destrói a vida. Esta consciência de conflito no íntimo, porque pecadores, porque desejando virtudes, mas às vezes experimentamos pecado, é sermos sensíveis à desgraça do pecado, é procurarmos ser controlados pela bendita e preciosa esperança do Evangelho. Esta tristeza da qual o apóstolo Paulo fala com muita direção do Espírito, como em tudo que escreve, o que nós encontramos em 2 Coríntios, no capítulo 7, no verso 10. Aliás, vou ler a partir do verso 8 para melhor compreensão dos queridos que estão só agora iniciando no conhecimento da palavra de Deus. O apóstolo Paulo sabe que escreveu uma carta para os de Corinto e os entristeceu. E ele, a partir do verso 8, escreveu assim: porque ainda que vos tenha entristecido com a minha carta, não me arrependo disso, isto é, de ter escrito uma carta que entristeceu porque ela era necessária. Amados, nós não estamos aqui só para alegrar levianamente os outros, não temos para cumprir a palavra de Deus. Nós que somos do Senhor, às vezes, vamos entristecer alguém com a verdade, mas é a verdade que liberta, é chamada a verdade redentiva, isto é, que produz bons efeitos na vida. Embora anteriormente tivesse me arrependido, pois percebo que aquela carta vos entristeceu, ainda que por pouco tempo. O que ele está dizendo aqui? Eu entendo que ele está dizendo assim lá para os membros da igreja em Corinto. Ele está dizendo: olha, eu queria que a tristeza de vocês fosse continuada. Conhecendo a igreja é assim, não é? Não, vocês se entristeceram, mas por pouco tempo. Agora me alegro. Não porque vocês foram entristecidos, mas porque fostes entristecidos visando ao arrependimento. Agora, este arrependimento é arrependimento para valer, não é? Não é só, não, eu fico triste porque eu fui apanhado no meu erro. Isto é remorso. Não, isto aqui é arrependimento real. Pois vocês foram entristecidos segundo a vontade de Deus, para que não sofresseis dano algum por nossa causa. Olha que preciosidade de texto. Pois a tristeza segundo a vontade de Deus produz o arrependimento, que conduz à salvação, o qual não traz remorso, mas a tristeza do mundo, esta sim, traz a morte. Amados, esse tipo de tristeza, esse tipo de chorar, este chorar é aquele que nos leva ao arrependimento sincero, sincero. Como falta arrependimento às vezes na nossa vida. E quanto mais cedo vier esta profunda tristeza, em que ela cresça, quando precisarmos dela, nós nos aproximaremos de Deus e Deus nos aceitará. A parábola do filho pródigo é claríssima, jamais deve ser esquecida, deve ser continuadamente lembrada no nosso meio. Nós que já ouvimos e já meditamos e já pregamos sobre isso muitas vezes, que quando tivermos nossas necessidades e estivermos experimentando a tristeza que vem de Deus, que leva ao arrependimento, nos lembremos da festa que foi quando o filho pródigo despontou no caminho e o pai, representa Deus, correu para ele, o abraçou e beijou. E aquele jovem que havia andado tão fora do padrão da vida da família e de seu pai, do desejo do seu pai, quis ensaiar, dizer: oh, não sou digno de ser chamado teu filho.
eu diria que colocando em termos nossos, cala a boca, meu filho, tu és meu filho. E gritou para os auxiliares para que trouxessem o que havia de melhor para restaurá-lo à posição com o pai. Olha, isso é maravilhoso. Tristeza segundo Deus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. É a terceira afirmação que quero fazer, é sobre este verso 5. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. A melhor tradução aqui é, com certeza absoluta, bem-aventurados os mansos, porque esta é uma alusão direta a um texto do Velho Testamento. Eu quero fazer uma referência sobre a experiência de ontem, lá naquela casa funerária, que já fiz breve referência no início. Amados, que maravilha nós termos uma doutrina que é bem fundamentada, bem fundamentada. A palavra de Deus não tem nada sobre o mundo astral, de quem quase nada ou pouquíssimo sabemos. Ali estão duas irmãs que com certeza se assustaram com o que nós ouvimos a respeito daquela doutrina lamentável. Não tem nada disso não, amados. Velho e Novo Testamento se completam. Quem lê o Novo pergunta onde está o fundamento. Quem lê o Velho diz qual é a continuidade disso. Que preciosidade, é fundamentado na vontade de Deus, nas experiências de pessoas que se dedicaram a Deus, E aqui, neste Salmo, nós temos esta preciosidade. Vou ler apenas os versos 10 e 11, ou vou ler todo, por causa dos iniciantes. Não te aborreças por causa dos homens maus, nem tenhas inveja dos malfeitores, pois em breve secarão como a relva, murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança. Agrada-te também do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Parênteses, é porque os nossos desejos serão segundo Deus e não segundo o mundo. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará de acordo com a sua vontade. Fará a tua justiça sobressair como a luz e o teu direito como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te aborreças por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que trama o mal. Deixa a ira, abandona o furor, não te aborreças, pois isso só lhe trará o mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois dentro de pouco tempo o ímpio não mais existirá. Olharás para onde ele mora, mas ele não estará ali. Mas, este é o fundamento da bem-aventurança, mas os humildes herdarão a terra e se deleitarão na plenitude de paz. Então, este verso da bem-aventurança de Jesus Cristo tem este fundamento nas Escrituras, que é a maneira bíblica de referir-se especialmente ao Velho Testamento. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Amados, esta mansidão é de fato contrastada com aquelas manifestações de força, de poder, de agressividade e de imposição. A imposição e a agressividade que eram muito comuns no tempo de Jesus Cristo, que lidando com aqueles líderes, sacerdotes religiosos da sua época, eles que tinham expectativas completamente diferentes do que Jesus veio fazer neste mundo como Messias prometido. Eles eram militaristas, materialistas. Eles imaginavam que Jesus ia ser o chefe do reino deles. E Jesus não veio para isso. Ele veio para, segundo suas próprias palavras, buscar e salvar o perdido e completar o plano do Pai. A ideia desta mansidão, amados, é a mansidão daquele que é equilibrado, que é autocontrolado. Aliás, direi muito para aquele jovem pastor que me perguntou sobre o perfil, a respeito da necessidade de pastores e líderes espirituais em qualquer função terem equilíbrio de vida. É isso, amados, esta mansidão, este autocontrole,
Autocontrole porque se submetem a Deus e, oportunamente, se submetem aos seus semelhantes também, em muitas situações. Há uma definição de Jesus a respeito disso. E a definição de Jesus é que esta mansidão traz sempre como resultado, e é preciosíssimo isto na vida de qualquer um, elimina a possibilidade dos desvios de conduta e dos desequilíbrios emocionais e psiquiátricos também, porque a pessoa que é mansa, ela experimenta paz interior, que o Novo Testamento diz é paz que excede, vai além do entendimento, é equilíbrio interior que nos permite viver segundo a vontade de Deus. Moisés era grande líder do povo de Deus, em tempo difícil, mas ele foi perseguido, inclusive, e maltratado por Miriam e Arão. Mas nós vemos o resultado daquilo é que, manso como ele era, ele permaneceu na liderança e foi vitorioso até o fim. Não perdeu a cabeça quando Miriam e Arão se rebelaram contra ele numa determinada situação, como revelado em Números, no capítulo 12. Estevão, o chamado primeiro mártir do cristianismo, segundo Atos, capítulo 7, 60, também era homem manso. Manso a ponto de que, em vez de se vingar daqueles seus algozes, dos seus perseguidores, ele disse, como Jesus, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O manso perdoa. Por vezes experimenta alguma dificuldade, mas crescentemente ele revela o coração de Jesus, a postura de Jesus em toda a sua vida. E não apenas isso. Aliás, eu quero ler um texto para os irmãos que é muito interessante, em 1 Pedro a respeito, porque há textos que vêm imediatamente à nossa mente quando estamos tratando de determinados assuntos. Observem só o que Pedro escreveu na sua primeira carta, no capítulo 2, versos 22 e 23. Que texto precioso. Sobre Jesus, manso. Vocês lembram? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É muito próximo, mansidão e humildade. Manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo, o jugo que eu ofereço é suave, o fardo é leve, Mas nota só esta palavra de Pedro, capítulo 2, versos 22 e 23. Ele não cometeu pecado, Jesus, só poderia ser Jesus, nem engano algum foi achado na sua boca. Ao ser insultado, não retribuía o insulto. Quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, fostes sarados. Amados, eu confesso aos irmãos que talvez, como a maioria dos irmãos aqui, interessados na vida política do país, ontem, quando da decisão sobre quem seria o presidente do Senado, eu pensei neste texto que já vinha acalentando o meu coração, porque que diferença, né? Que diferença de Jesus também pudera, pecadores como nós lá, cada qual com a maior necessidade de demonstrar poder, ou permanecer em posição de poder para escapar da justiça. Todos nós sabemos disso, né? Irmãos, é assim que nós vivemos, é nessa sociedade que nós vivemos. Olha o verso 23 e pense no que nós vimos ontem, aquela página a respeito das realidades da nossa vida brasileira. E Deus tenha misericórdia de nós. Ao ser insultado, não retribuía o insulto. Quando sofria, não ameaçava. Se nós nos entregarmos ao Espírito Santo de Deus, nós teremos crescente capacidade de fazer o que Jesus já fez como exemplo para nós. Nós não ficaremos nestas reuniões de grandes decisões, inclusive no meio batista, dizendo,
Peço a palavra porque fui citado. Peço a palavra. E quando eu peço a palavra, eu exponho os pecados do outro, sem nenhuma reserva, nenhuma reserva. Ah, meus amados, que exemplo maravilhoso o da mansidão de Jesus Cristo. Amados, uma beleza na vida daqueles que vamos experimentando pela pura misericórdia de Deus, mais mansidão na nossa vida, é que nós nos tornamos exemplos dos fiéis. E, de fato, nos tornamos ensináveis em todas as áreas da nossa vida. O irmão Ezequias falou a respeito da necessidade de sermos ensináveis quando dava a sua palestra hoje na Escola Bíblica Dominical. Eu quero citar aqui um exemplo na área das artes, por exemplo. Um cantor que não sabe cantar ainda, mas imagina que sabe, é até desafinado. Mas aí alguém vem e diz para ele, um professor, cheio de gabarito nesta área, diz, olha, meu filho, você está forçando demais as suas cordas vocais, a tensão no seu rosto está prejudicando você de fato, emitir a nota exata, é por isso que você perde. Ele não é ensinável, e ele não diz nada, é até educado, mas não aprende. Quando nós somos mansos, nós somos ensináveis. Todos nós, nas nossas áreas de profissão, cresceremos grandemente para o louvor do Senhor e o nosso bem-estar e o nosso progresso, se formos ensináveis. Há sempre algo a ser aprendido, especialmente na vida espiritual. Então vamos buscar estas características do servo de Jesus Cristo segundo o projeto de Jesus. E a última parte, e o povo de Deus diz amém. O texto diz assim, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. A minha mãe, aos 102 anos, quando se dirige, ela está bem defasada na sua mente, 102 anos, Alzheimer já por vários anos, mas é interessante que quando ela vai chegando assim, diz assim, mamãe, a senhora está com fome? Ela diz assim, não, eu não tenho fome, eu tenho vontade de comer. Essa é uma expressão até da família. A minha avó dizia a mesma coisa, né? A razão é, lá nos primórdios, a razão é a seguinte, é porque a gente não está com aquela fome, né? Mas o texto aqui não está falando sobre fome mesmo. Como é que a gente faz para resolver o problema da fome? Se alimenta. Quando está com sede, como é que a gente faz? Bebe. Espero que não Coca-Cola, me permitam. Beba água, que faz bem. Não água infectada, como aquela lá de Brumadinho, né? Mas água pura, água pura. Se não for tão pura, faça alguma coisa, ferva a água, esfrie, não beba antes de esfriar, pelo amor de Deus. Fome e sede de justiça. Ah, meus irmãos, justiça neste texto não é a retidão geral falada na sociedade, a moralidade entre as nações como nós as conhecemos, não é a busca incessante de bênçãos por alguém que imagina que Deus é só o Papai Noel do mundo. Não, senhores, não é isto. Fome e sede de justiça tem a ver com a busca de viver como Deus quer que nós vivamos. Tem a ver com o ajuste, e é constante, à sua vontade. Esta afirmação de Jesus lembra o que é a nossa insatisfação proverbial e própria. A nossa insatisfação com nós mesmos, no estado em que nós nos encontramos. Fome porque eu sei que ainda não estou exatamente onde Deus quer que eu esteja, mas há possibilidades para mim. Fome e sede de justiça tem a ver com a necessidade de darmos prioridade à busca de Deus. Desejo de ser santo, que não deve ser um desejo passageiro. E há figuras no Velho Testamento preciosíssimas, inesquecíveis, para quem um dia leu esta palavra. Por exemplo, me refiro especialmente aqui ao Salmo 42, versos 1 e 2. Assim como a corça anseia pelas águas correntes, também minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e verei a face de Deus? A figura de um animal na natureza,
que precisa beber água, obviamente, e ele anseia, especialmente por águas correntes. Ah, amados, quando não há água, o animal, quem quer que seja o animal, qualquer que seja o animal, morre. Mas a bênção é que, quando Jesus diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, ele confirma, tem a ver com muitas das suas promessas, eles serão saciados. Pode ter certeza, seremos, como temos já sido tantas vezes, saciados. E a promessa, naturalmente, precisa se deslocar para a verdade do Evangelho nas palavras de Jesus Cristo. Eu quero ler 2 textos. João, no capítulo 7, versos 37 e 38. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e de modo algum rejeitarei quem vier a mim. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, Este é o capítulo 6, eu quero ler o capítulo 7, versos 37 e 38. No último dia da festa, o dia mais importante, Jesus se colocou em pé e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz a Escritura, rios de água viva correrão do interior de quem crê em mim. Quem crê em Jesus vive saciado, vive feliz. Porque ele vive feliz, ele aceita quem ele é e confirma no seu coração o progresso que vai experimentar, e é de riquíssima contribuição. E esta é a vontade de Deus, no ambiente em que ele vive. E o outro texto é João, capítulo 6, e só o verso 35. Esta é a ordem que deve ser dada à leitura. Porque o texto disse assim: bem-aventurado que tem fome e sede, e não apenas sede. Olha esse texto de Jesus. Jesus lhes declarou: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Isto quer dizer que aqueles que participam do reino, porque se entregaram a Jesus, tocados pelo Espírito Santo de Deus, são supridos. Glória a Deus, amados, porque nós temos o privilégio de conhecer este texto e não apenas conhecer, pela fé, podemos aplicar este texto em nossa vida e saber que Deus continuará trabalhando no nosso coração para que, se ainda não somos no grau que Deus quer que sejamos, nós de fato cresçamos em humildade, cresçamos no tocante ao arrependimento, cresçamos no tocante à mansidão em nossas vidas e de fato vivamos pela obra e graça de Deus em Cristo, vidas santas. Que Ele nos ajude e abençoe. Amém. Amém.